Fala pessoal, ótima noite! Mais um bate-papo com Jefferson Cassundé. Toda semana um conteúdo novo para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, é sua primeira vez aqui, se inscreva. E se você quiser participar do nosso bate-papo, conversar, falar um pouco sobre o seu negócio, o seu comércio, entre em contato conosco através das redes sociais. Pelo Instagram, Jefferson Cassundé e Jornal Cidade em Alerta. Também pelo telefone 96345 2218. Nessa noite, nós estamos conversando aqui com uma grande ativista política da cidade de Carapicuíba, ela que já foi grande líder estudantil da Uni, vai falar um pouquinho. Ela tem um sobrenome não, o segundo nome dela diferente. Ela vai contar também um pouquinho sobre a história desse seu nome. Com vocês, minha amiga aqui, conheci lá em Carapicuíba, Tainá Winnie. Boa noite, Tainá. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todo mundo que tá falando, que tá ouvindo e acompanhando aqui o programa. Muito obrigado pela sua participação aqui. E esse espaço é seu espaço. Você vai ter aqui o privilégio e a oportunidade de se apresentar, falar um pouquinho sobre você. 27 anos, mas tem muita bagagem aí. Estudante de economia, né? E então, nesse primeiro momento, eu quero que você se apresente. Quem é a Tainá Winnie? Tá certo. Bom, Tainá Wini, 27 anos, como você falou. Sou estudante de Economia Política na PUC São Paulo. Gosto muito de estudar economia, me encontrei nesse curso. Eu, na verdade, iniciei os meus estudos na graduação no curso de Direito, né? E ali, no meio do curso, eu comecei a me envolver mais com as questões políticas, econômicas ali da matéria e quis migrar para o curso de economia, onde eu consegui uma bolsa integral e estou muito realizada. Gosto muito. Inclusive da minha universidade, sou muito fã da universidade que eu estudo, a PUC São Paulo. E sim, fui também do movimento estudantil, da União Nacional dos Estudantes, presidi a União Estadual dos Estudantes, que é a entidade que representa os universitários do Estado. Atualmente eu estou dedicando meu ativismo, minha atuação política para a cidade de Carapicuíba, que é a cidade onde eu cresci, onde eu resido e estou com a minha família. E como que foi para você, Tainá, essa experiência e esse mosquitinho da política ter te picado? Olha, eu na verdade posso dizer que eu cresci num berço com influência política. A minha mãe, ela é professora, então a minha mãe como professora, ela sempre foi muito ativa nas questões políticas, nas questões da classe dos professores. Ela é sindicalizada. O meu pai também já teve contato com a política, já trabalhou, já foi servidor público e pôde ali se apaixonar também no trabalho com a população. Então, desde pequena, eu vejo os meus pais trabalhando, militando, e aí eu acredito que eu peguei um pouquinho isso dos meus pais, né, da influência deles. Mas foi no ensino médio, através dos grêmios estudantis, do movimento estudantil, que eu comecei a desenvolver o meu protagonismo político, né, onde eu consegui ali, é, enfim, desenvolver uma parte de querer disputar grêmio dentro da escola, de trazer melhorias dentro da escola, levar alguns debates para a sala de aula. E aí, então, na universidade foi onde isso daí se coroou, junto com o movimento estudantil na Uni e na UEE. Dentro do Grêmio Estudantil, na sua época, quando você foi uma grande militante, como que você sentia esse movimento em relação junto com os jovens? Eles eram muito atuantes, existia essa certa não quero mais participar. Como que é isso, esse movimento? Olha, Jefferson, eu costumo dizer que a juventude, ela aparenta ser desinteressada por política, mas na verdade a juventude, ela tem, nós como um todo na sociedade, nós criminalizamos a política. Então, para nós, política, para a sociedade como um todo, a política ela já é sinônimo de corrupção. As pessoas que querem fazer política, trabalhar política, elas já automaticamente vão se corromper, elas são bandidas, né? Só que quando a gente desmistifica isso para a juventude, quando a gente começa a dizer, olha,
a passagem do ônibus, o valor da passagem do ônibus é política, a segurança que a gente não tem no nosso bairro é política, a falta de segurança é política, ou, enfim, a falta de oportunidade de um emprego, né, de um emprego de qualidade, um emprego digno, digamos assim, com salário digno, para nós é política. Quando a gente começa a entender que tudo isso daqui é política, a juventude, ela tem interesse sim. Eu, pelo menos, observo que dentro da escola, os jovens estão interessados em ter uma educação melhor, estão interessados em conseguir passar numa boa universidade, desde que isso seja incentivado, né? Então, o Grêmio Estudantil, quando ele é ativo, ele consegue trazer mais pessoas para participar. Quando o Grêmio não é muito ativo, não tem pessoas participando, não é incentivado, isso fica adormecido dentro das escolas. As pessoas não entendem que aquilo também é um início de uma atividade política, por exemplo. Então, eu vejo que, assim, os momentos em que o Grêmio dentro da escola, né? Eu falo ali no meu ensino médio, são 3 anos de ensino médio. Então, houveram momentos que o Grêmio estiveram mais adormecidos, então as pessoas não sabiam do que se tratava, não tinham interesse. Quando houve um Grêmio mais forte, uma direção mais ativa dentro da escola, as pessoas se interessaram mais. E eu acho que é assim em todo o ambiente, né? Hoje, na minha rua, por exemplo, a gente conversa com as pessoas do bairro e a gente fala: olha, a nossa rua, o buraco na rua é uma falta de política ou é uma política. O tanto que a gente está pagando hoje na passagem é política. Então as pessoas falam: pô, eu quero fazer parte disso daqui, eu quero falar então de política. Show de bola. Muitas vezes as pessoas acabam não pegando esse gosto pelo Grêmio, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para os jovens que estão nos acompanhando hoje sobre a importância que é participar de um Grêmio e quais são as benfeitorias que, através do Grêmio, eles conseguem para o seu ambiente escolar, né? Para a sua educação. Legal. Olha, o Grêmio Estudantil, O Grêmio Estudantil, ele, na verdade, é uma escola política, né? Onde a gente aprende a lutar pelos nossos direitos, defender os nossos direitos. E quais são os nossos direitos? Nós termos acesso a uma educação de qualidade. Então, o Grêmio Estudantil, ele pode ali identificar se a escola está conseguindo funcionar corretamente, se as aulas, né? Hoje a gente tem um problema dentro das escolas estaduais que é muita aula vaga, falta de professores, os professores estão sendo mal remunerados. Então, o Grêmio ele pode atuar dentro de tudo isso, mas também pode atuar em questões menores, como, por exemplo, o bebedouro da escola está quebrado, estamos com sede. O Grêmio Estudantil pode ali fazer uma reivindicação, fazer uma articulação e melhorar, ajustar ali, arrumar o bebedouro, fazer uma reforma no banheiro, reformar a quadra da escola, conseguir ajuda, patrocínio, emenda, enfim, verba, para fazer algumas reformas que são importantes. Então, a importância do Grêmio é a gente lutar desde os nossos direitos ao acesso a uma educação de qualidade, até as questões menores ou então mais físicas da escola, né? As reformas, as festinhas que os grêmios também podem organizar. Eu tive uma experiência no meu Grêmio Estudantil, onde nós estávamos organizando uma festa junina na escola e nós precisávamos de um patrocínio. O nosso Grêmio foi até a Câmara dos Vereadores de Carapicuíba pedir ajuda dos vereadores, né? A gente levou um ofício para os vereadores dizendo que a gente queria fazer uma festa junina para a comunidade de forma gratuita, que a gente queria ali bancar a comida para a população, e os vereadores nos ajudaram, né? Então a gente fez uma festa junina muito bonita para o bairro, ninguém precisou pagar nada, estava tudo sendo custeado, porque o Grêmio conseguiu articular. Então são coisas que parecem bobas, mas é uma felicidade para quem está É uma conquista, construindo. né? É uma conquista. Top, que legal. Tainá, dentro do hoje, né? Você é muito atuante na política da cidade de Carapicuíba, jovem, 27 anos, estudante. Fala um pouquinho quais são as suas principais bandeiras que você defende aí e pelo que você luta. Tá certo. As minhas principais bandeiras hoje são a defesa da educação pública, da cultura e da juventude dentro da política. Eu vejo que a juventude ela é superestimada, né? Eu já até comentei isso com o Jefferson. E a juventude, ela não é levada a sério. Tem até uma música, uma máxima que diz, né, que nós jovens não somos levados a sério. E eu quero mostrar para as pessoas dentro da cidade, fora da cidade,
que nós, jovens, temos muita capacidade política, temos muita compreensão do que é necessário mudar para transformar para melhor a nossa cidade. Nós pegamos os ônibus todos os dias, nós pagamos passagem todos os dias, nós temos que nos locomover, sair muitas vezes do município para conseguir estudar, para ter acesso a uma educação de qualidade, principalmente quando nós falamos do ensino superior. Hoje existem muitos jovens que querem ter acesso a uma educação superior de qualidade, querem estar dentro da universidade, e o nosso município, por exemplo, não consegue oferecer isso muitas vezes. Então, o meu principal motivo hoje de estar sendo uma ativista, de estar sendo uma pessoa que milita dentro da cidade de Carapicuíba, é organizar essa juventude, mostrar para as pessoas que nós, jovens, sabemos sim o que nós queremos, e nós queremos um emprego digno, nós queremos uma educação superior de qualidade, nós queremos segurança pública, nós queremos lazer e nós queremos cultura também. Top. E é muito importante, né? Acho que isso são políticas públicas necessárias e o básico hoje em dia, né? A cultura, a educação é muito importante. Você tá falando aqui uma questão sobre o ativismo, que você é uma ativista. Muitas vezes as pessoas acabam levando um choque, não entendem o que que é. Fala pro pessoal o que que é uma pessoa ser ativista. Uma ativista, eu me considero uma ativista porque eu defendo pautas políticas e me engajo dentro, em cima dessas pautas políticas. Então, quando eu digo que eu sou uma ativista da educação, é porque eu defendo uma educação gratuita, pública, de qualidade, e eu atuo dentro desse tema, né? Eu participo de debates, eu participo de reuniões, de grupos políticos que trazem esse debate e que fazem, então, ali um diagnóstico do que nós temos hoje dentro da educação pública, quais são os avanços, quais são os desafios que nós temos para ir ajustando a educação de acordo com qual é a necessidade da população. Top. Que legal. Tainá, antes da gente entrar em alguns assuntos sobre o seu trabalho, você fez alguns vídeos lá na cidade de Carapicuíba em relação à cultura, né? Que infelizmente nós temos lá. Felizmente nós temos lá um teatro de arena muito importante que durante anos foi palco de diversas. O teatro, a Paixão de Cristo, o drama da Paixão de Cristo. Vou fazer aqui um merchanzinho. Quando meu pai foi secretário de Cultura, na época do FUAD, 2002, 2003, foi implantado a Paixão de Cristo em Carapicuíba. Então, assim, era um dos maiores eventos da região. Perdemos só para Santana de Parnaíba, que é um grande espetáculo também. Mas nós tínhamos artistas renomados da nossa cidade participando de forma gratuita, gerando uma receita para a cidade, porque a gente fomenta o comércio local, Sim, o turismo na cidade de Carapicuíba. sim. E você fez um vídeo falando lá sobre o abandono que está aquele espaço público que poderia ser utilizado. Fala um pouquinho para gente quais seriam seus projetos para a relação da cultura voltado lá para o bairro da Aldeia, né? Que é um centro histórico, um dos poucos tombados, né? De toda a sua história aí, a Aldeia Jesuítica. Sim. Olha, Jefferson, é muito interessante essa sua pergunta, essa provocação, porque eu falo provocação porque provoca todo mundo que está assistindo a gente, que gosta de Carapicuíba, que vive em Carapicuíba. Porque, assim, 2024 é um ano de eleição. Ano de eleição, na minha opinião, é um ano que todo mundo fala de política. Quem gosta, quem não gosta, vai falar de política. A pessoa que é a favor de um candidato, que é contra um candidato, vai falar bem, vai falar mal, mas nós vamos conversar sobre política. Então, eu acredito que o ano de 2024, os anos eleitorais, na verdade, eles são importantes justamente por isso, para nós, a sociedade como um todo, discutir quais são as demandas atuais, né? Quais são os gargalos e as demandas atuais. Então, em 2024, acontecem as eleições municipais. Eu, dentro do meu município, estou levantando o debate sobre os gargalos e as demandas do município, e a cultura se encontra num desses gargalos. Eu filmei ali a situação do Teatro Arena de Carapicuíba porque é muito triste. Como você disse, a aldeia de Carapicuíba é um patrimônio histórico nacional, é um patrimônio mundial. Uhum.
né? Então, assim, nós temos essa riqueza dentro da nossa cidade, né? Carapicuíba por muitos anos foi desvalorizada, foi, né, como a gente fala, Carapicuíba é tirada. E a gente está tentando, de uma certa forma, existe um grupo dentro de Carapicuíba que está tentando resgatar a história importante de Carapicuíba e tentando trazer para as pessoas que vivem em Carapicuíba um orgulho de viver em Carapicuíba. E um desses elementos que a gente pode ter orgulho é a aldeia, né? E o Teatro Arena, como você disse, que ali comportava um dos maiores, se não o maior evento da cidade. Eu lembro de quando eu ia para a Paixão de Cristo, eu não conseguia entrar Cheio, né? na praça da aldeia. Os ônibus da cidade ficavam todos congestionados, porque parece que a cidade inteira ia assistir a Paixão de Cristo, naquele teatro que era belíssimo, né, ao ar livre e tudo mais. E a gente tem, de fato, um descaso hoje com esse patrimônio, um descaso com a própria aldeia de Carapicuíba e o Teatro Arena. Eu fiz o vídeo, né? Mas outras pessoas já haviam denunciado também, os próprios moradores, os comerciantes ali da aldeia. E como é ano de eleição também, acredito, as prefeituras elas têm um pouco de pressa também para ir ajustando o Uhum. que está muito escandaloso ali, né? Para não atrapalhar a possível reeleição, enfim, que seja. Mas foi arrumado. Hoje foi arrumado assim, né? Cortaram a grama, O já, já, mínimo. já, já fez ali o mínimo, que é cuidar um pouquinho da zeladoria daquele espaço, mas ele está sendo inutilizado, desculpa. Né? Não tem utilidade hoje, não tem nenhuma atividade cultural acontecendo ali. Ali, inclusive, tá um espaço muito perigoso. Então, ali, quando eu fiz o vídeo, nós conseguimos ver escorpião, tinha ponto de dengue, né? As crianças ali da comunidade brincando em torno, sem nenhuma segurança, muito triste. E assim, é lamentável porque é um patrimônio mundial, é um patrimônio histórico. E tá dentro de Carapicuíba. E se a gente não cuida do patrimônio histórico dentro da nossa cidade, o que mais a gente, né? O que a gente vai conseguir cuidar, né? Então, a gente fez o vídeo, ainda bem que arrumaram ali de uma certa forma a zeladoria, mas a nossa luta é para que aquele espaço ele volte a ser um palco de uma cultura fervente da cidade, palco de trabalho para muitos artistas, palco de lazer, né, para a população, e que seja um espaço seguro como era antes. É isso aí. Eu vi esse vídeo aí também, e eu acho isso muito importante, Tainá, esse tipo de trabalho, e eu acho que é engraçado que as pessoas falam assim, ah, mas só agora ele tá aparecendo. Agora é o momento de Uhum. você não tem um mandato, você não é uma vereadora, né? Você se coloca à disposição hoje dentro de um projeto para com suas bandeiras onde você defende. Então, assim, qual que é o seu papel hoje? É lutar por essas melhorias, por essas manutenções, por essas zeladorias. Mas isso é muito básico, né? Cortar a grama, eu acho que falta uma certa estrutura dentro de uma secretaria aonde ela tem o planejamento de quais lugares, qual é o tempo que o mato cresce, porque assim, o mato cresce, sol e chuva, o mato cresce. Então assim, precisa ter uma logística, precisa ter uma equipe que faça isso para manter uma cidade organizada, né? Exatamente. Porque assim, aí às vezes as pessoas criticam, mas você está indo lá para reivindicar por coisas que a população está pedindo, que Uhum. muitas vezes a pessoa não tem a voz para ir lá falar direto com o secretário, com a prefeitura em si. E aí as pessoas ficam, ah, mas ela lá tá fazendo, se aproveitando. Não, não é se aproveitando. É cuidando daquilo que é nosso de Sim, direito, sim. né? Então isso é muito importante, E essa luta. costumo dizer o seguinte, Jefferson, que muitas pessoas reclamam de certas coisas dentro da cidade, mas são reclamações que são feitas para a prefeitura, são reclamações que são feitas, às vezes, para os vereadores, e elas não são ouvidas, né? Quando eu me disponho a fazer um vídeo, a ir num lugar, a gravar, fazer um tipo de denúncia, eu estou me dispondo a ser porta-voz de outras pessoas que também estão fazendo coro àquela reclamação. Então não foi assim que um belo dia eu acordei e falei, eu vou lá na aldeia. Não, aquilo ali já estava acontecendo, aquele
tipo de reivindicação, de revolta, já estava acontecendo há muito tempo. Eu sou uma pessoa que frequenta a aldeia de Carapicuíba. A aldeia de Carapicuíba ainda hoje é palco de várias atividades culturais, é palco de várias atividades importantes na cidade. Eu frequento e ali a gente conversa com artistas, a gente conversa com a população, os amigos, e é uma preocupação, uma reivindicação que já estava colocada, só que eu quis ser a porta-voz, né? Eu fui a pessoa que ligou a câmera e coloquei a cara no sol, como a gente costuma dizer. E eu entendo que não é todo mundo que tem essa disposição, ou até mesmo coragem. Coragem não no sentido da pessoa ser covarde, mas no sentido da pessoa ser tímida, né? Uhum. Tem muitas pessoas que são tímidas, ou não querem se expor, ou então ficam com medo de retaliação, de Sim. hater, enfim, que nós estamos aqui também, né, enfim, suscetível. Então, eu me coloco à disposição de ser uma porta-voz dessas reclamações, né? Que tem mais pessoas junto comigo que fazem coro, então eu fico muito tranquila de saber que eu não estou sendo uma aproveitadora, uma oportunista, é algo que realmente existe, é algo realmente real, que já tem reclamações, que já tem ali, enfim, protocolos na prefeitura e tudo mais, né? Mas parece que hoje, com as redes sociais, quando a gente posta, que faz mais efeito. Sim. Então, faz mais efeito, às vezes, a gente postar um vídeo reclamando do que a gente fazer uma ligação para a prefeitura denunciando, que já acontece, né? Top, é isso aí. E teve um outro vídeo também seu, Tainá, numa quinta-feira, dia de feira, na Coab 5. E aí você tava lá fazendo sua feira, tal, Quinta-feira rotineira. rotineira, meio-dia, não era meio-dia? Acho que não era hora de almoço, Por não, né? aí, era por aí. Eu tava levando o pequeno na escola, era É. isso aí. E aí conta essa experiência, você acabou encontrando o atual prefeito com o seu pré-candidato aí, e houve Isso. aí um negócio meio, não ficou muito legal, e eles não Olha, ficaram à vontade. não, então, eu tô adorando essa oportunidade aqui, porque assim, é importante dar uma contextualizada, né? Aquele vídeo, gente, eu fiquei famosa, viu, na cidade. Foi assim aquele dia. Pois é, eu tô achando engraçado que tem alguns lugares que eu tô indo, as pessoas me reconhecem pelo vídeo. Mas, e aí tem dos dois lados, pessoas que gostaram e as que não gostaram. Mas eu acho legal a oportunidade de contextualizar, porque é o seguinte, pessoal. Aquele vídeo, né, ele veio logo após um decreto do prefeito. Não deu para aparecer no vídeo, eu não contei aquilo no vídeo, né? Foi muito autêntico a forma que eu filmei. Eu realmente estava na feira, no meu bairro, levando meu pequeno na escola. Quando eu estou voltando, eu vejo o prefeito fazendo campanha, né, com o seu pré-candidato. Só que isso aconteceu logo depois que ele soltou um decreto proibindo todos os funcionários da prefeitura saírem no horário do almoço e fazerem campanha para os seus pré-candidatos, porque nós estamos no momento de De pré-campanha. pré-campanha. Então, eu tenho muitos amigos que são servidores públicos, minha família é servidora pública, e já estavam comentando, nosso prefeito, né, soltou um decreto dizendo que as pessoas que fizerem campanha na hora do almoço para o seu pré-candidato, ou as pessoas que são pré-candidatos, e usarem ali do expediente, ainda que seja horário de almoço, elas vão ser penalizadas. Então, o irônico foi que, assim, ele estava penalizando os servidores por fazer o mesmo que ele estava fazendo no momento que eu peguei ele no vídeo. Então, o que eu quis mostrar no vídeo é assim: olha, prefeito, fazendo campanha com seu pré-candidato, ainda que ele não tivesse soltado um decreto penalizando os servidores, não pode, né? Uhum. Ele, enquanto prefeito, no seu Usar da horário de máquina, né? almoço, sair com seu pré-candidato numa feira, apresentando para todo mundo, ó, esse aqui é meu pré-candidato. Então, ele tentou ali se esquivar e tudo mais, Justificando o se injustificável. justificando, mas a ironia do vídeo, que talvez não fique claro para todo mundo, porque eu acho que não é do conhecimento de todo mundo, a ironia é isso: ele estava penalizando institucionalmente os servidores públicos por cometer ato que ele mesmo ali estava reproduzindo e cometendo, né? Então, foi engraçado. Algumas pessoas me perguntaram se eu combinei de ir atrás dele, de encontrar ele. Gente, eu não combinei nada com o prefeito, eu realmente estava no meu bairro, eu realmente estava levando meu pequeno na escola e encontrei ele, então foi uma infelicidade, talvez, para ele. Pra ele. Mas, enfim, também recebi muitos haters, né? Mas estamos suscetível a isso aqui. É isso que eu ia falar. Eu acho que essa questão dos haters nesse momento, ainda mais. Porque assim, eu vejo que a luta
das figuras públicas, das pessoas que querem o melhor para Carapicuíba, não é contra a pessoa, não é contra, eu não gosto da Tainá porque o cabelo dela é enrolado. Se você tá exercendo um mandato onde você representa uma cidade, a população, eu vou cobrar coisas que a Tainá tem que fazer, que é o dever dela. Então eu falo, Tainá, Exato. ó, eu não gostei dessa cor do copo. Não é da pessoa Tainá, é das atitudes que a Tainá está realizando, né? Sim. Então, eu acho que falta muito essa sensibilidade das pessoas separar. Existem pessoas que atacam as pessoas. E Isso. isso eu sou Isso eu totalmente também estou contra. contra, né? Eu acho que não se trata de eu gostar ou não do Marcos Neves, de eu achar ele feio, bonito, legal ou chato em nenhum momento. Isso aqui não me diz Sim, respeito. O que diz respeito é que ele é o prefeito da minha cidade e ele, enfim, ele dita muitas coisas dentro da cidade. Então a cobrança que deve ser feita é em cima dessas políticas, em cima da exatamente. gestão, criticar a política que está sendo ali colocada. Jamais personificar na pessoa, porque aí você sai, você já começa a entrar numa falta de respeito que Sim, aí é um trabalho, né? A pessoa ela tá trabalhando bem ou mal, independente da sua opinião, mas está ali no trabalho. Então não diz respeito a gente entrar em características da qualidade da exatamente. pessoa, não se trata disso, exatamente. E aí a gente viu através dos vídeos, né, que viralizou bastante, alguns tipos de comentários sobre a pessoa Tainá. É, E aí a gente vê que, tipo assim, são pessoas que às vezes nem te conhecem não, e isso que é fazem triste. aquilo porque alguém mandou fazer, porque quer atacar a pessoa ou diminuir a pessoa, É, sendo que por trás não é essa a intenção, é. né? A intenção é mostrar políticas públicas de verdade e de transformar. E aí é um recado que a gente deixa aqui para a gestão, para a prefeitura. Tá vendo, ó, uma luta da Tainá em relação à aldeia, um local que estava abandonado, infelizmente, com mato grande, focos de dengue, escorpiões por todo lado. Cara, é manutenção, é zeladoria. Não é algo que, tipo, é a Tainá. Não, cara, é bom para a cidade. Então fica a dica aí, acho que é muito importante essas críticas construtivas que fazem com que a cidade se desenvolva, Sim, cresça e sim. tenha menos problema, porque você tá lá, dengue, um monte de gente pega dengue, vai para onde? Vai para Sim, sim, UBS. sim, exatamente. E assim, Jefferson, existem muitas questões que a gente precisa pontuar dentro da cidade e a gente precisa entender que nós estamos pontuando políticas para a população e não a qualidade, o caráter daquela pessoa política, daquela Exatamente. figura pública, né? Então, eu falei aqui, por exemplo, da aldeia de Carapicuíba, mas hoje nós temos um déficit, assim, na cultura da cidade, porque nós temos 3 teatros da cidade que estão fechados, os cursinhos pré-vestibulares gratuitos simplesmente não existem mais, né? Enfim, as escolas de música, as escolas de artes que tinham antes dentro da cidade não existem mais. Ou seja, se nós estamos criticando isso daqui, quer dizer que a gente está falando mal do prefeito? A gente Não quer pode ser. melhorias. Não pode ser. Nós estamos reivindicando o direito da juventude sair da escola e ir para uma aula de música, da juventude sair da escola e ir, por exemplo, para um cursinho pré-vestibular gratuito, não ficar na rua, não ficar, às vezes, sem nenhuma assistência. Então, nós não estamos falando aqui da qualidade do político, do caráter do político, nós estamos falando da falta da gestão, né? E Sim. eu acho que é importante sim diferenciar isso, porque isso demonstra respeito pelas pessoas, E sobretudo. maturidade, E né? E maturidade. maturidade, que eu acho que é muito importante. Tainá, antes da gente entrar, vamos entrar no outro assunto que eu quero saber da história aí do seu sobrenome, do seu segundo Segundo nome, nome. né? Tainá, nós vemos hoje na política muitos jovens sendo protagonistas, né? Movimentos como o MBL, outros movimentos estudantis também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse movimento dos jovens e também se a rede social tem ajudado bastante. Olha, eu acho muito legal você ter pegado o exemplo do MBL. Aí diga-se de passagem que eu não sou tão fã do pessoal do Uhum. MBL, porque eu acho que tem uma linha tênue entre nós usarmos a tecnologia, as redes sociais para o bem
e a gente usar isso para constranger e para causar um certo tipo de desordem. Porque o que que eu penso? Eu acho que assim, quando nós estamos como figuras públicas, né? Quando você é um político, digamos assim, você está suscetível a alguém te filmar na rua, alguém te abordar e tudo mais. Desde que isso não seja de uma forma violenta, né? Uhum. Então, em nenhum momento eu vou pegar um celular e ficar, ó, esse safado bandido aqui, olha esse sem vergonha, esse canalha, e daí para pior, né? Ou então usar das redes sociais para causar um tipo de desordem mesmo, de atos violentos e tudo mais. Eu acho que nós precisamos ter muito cuidado e responsabilidade com as redes sociais, porque a nossa juventude se informa hoje a partir das redes sociais, né? As notícias estão no Instagram, os vídeos educativos também estão no Instagram, no TikTok. É muito mais fácil hoje você ver as pessoas aprendendo coisas até mesmo no TikTok do que no YouTube, que tem vídeos mais longos. Essa é uma realidade da nossa geração. Uhum. Então, quando a gente vai fazer assim, conteúdos políticos para as redes sociais, a gente precisa ter consciência de que nós estamos reproduzindo culturalmente certos hábitos, né? E eu vejo assim, por exemplo, a turma do MBL geralmente é uma turma que gosta de causar um pouco de Algazarra de. algazarra e tudo mais. Agora, eu vejo muitos outros jovens que utilizam as redes sociais para informar, para trazer informações corretas para a população. O que nos preocupa hoje são as fake news. As Sim. fake news, elas estão a todo momento na nossa cara. É muito fácil. Eu, infelizmente, já caí em fake news, já até posso ter reproduzido uma fake news, porque nós não temos o hábito de checar aquela informação, de pesquisar. A informação chegou rápido, a gente absorveu e reproduz, Uhum. né? Mas eu vejo que a juventude também é uma. Essa geração de hoje é uma geração também que está ficando mais esperta com as fake news. Então eu vejo que a geração dos meus pais, ou até mesmo meus avós, que também têm os seus eletrônicos, se interessam menos em saber se aquela fonte é confiável do que os jovens. Isso é algo positivo que a gente precisa destacar na nossa juventude. A juventude está mais antenada em relação às fake news. A juventude está mais antenada em relação às, como eu posso dizer, as polarizações políticas, né? Uhum. Então, um jovem ele consegue identificar às vezes mais rápido a ideologia de certa pessoa que está falando alguma coisa do que outras gerações, geração do meu pai e da minha mãe, por exemplo, que eu observo, né? Então, eu vejo uma linha tênue entre algo positivo e algo negativo. Como nós vamos usar as redes sociais? Para incitar violência, para falar de mentira, fake news, ou para informar coisas corretas, para trazer provocações positivas, fazer críticas construtivas. Então, eu vejo que o protagonismo ele tem que ter cuidado, né? O protagonismo ele existe, mas o nosso protagonismo tem que ser usado para o bem e não para o mal, Pro digamos mal. assim. É isso aí. A questão do MBL, eu sigo muitos jovens e políticos do MBL, né? Eu gosto, porque eu acho que eles são inteligentes, mas eu acho que existe um certo excesso Uhum, nessa questão de provocação. Eu sigo aquela Amanda Vettorello, que é uhum. uma. Eu gosto dela na questão dos Ela é vídeos, mais dos conteúdos e séria. tal, mas tem alguns momentos que eu acho que força a barra, que parece que ela quer provocar a pessoa para a pessoa voltar com algo e ela ser a vítima. Então, essa parte aí, o excesso, eu acho que Uhum, passa um pouco sim. e não é legal. Nós temos o fenômeno do sensacionalismo muitas vezes, né, Jefferson? E aí realmente não é todo mundo que gosta. Eu não sou muito fã do sensacionalismo, por Uhum. exemplo, né? E aí a questão disso, o extremo, tanto para a esquerda ou para a direita, ele não é saudável. É o extremo, é uma Exato. coisa que não dá para ser o extremo em tudo. A questão de você, é 8 ou 80. Não, você precisa se adaptar. Sim. Não perder a sua essência, acreditar naquela sua ideologia, mas não ser o excesso. O excesso
A gente vê nas últimas eleições presidenciais o mal que fez Sim. na questão para a família, não é nem questão política. Porque aí se a briga deles lá é grande e depois eles estão tudo certo. Mas a Olha, questão essa eu sei que eu sou disputa. jovem, mas eu nunca vi uma eleição que dividiu tanto as pessoas como as Nossa, eleições de 2018 e 2022. exato. Foi uma coisa assim, famílias, como você falou, né, foram divididas, Sim. relacionamentos acabaram, É. gente, por Tá conta pior das do que eleições. Corinthians e São Paulo, Tá essa briga. difícil, pois E é. aí não tem a questão, mas quem tá errado é lá ou aqui, não. A questão é perder a essência do ser humano, de você ter uma consideração pela pessoa e brigar por algo que é uma briga deles, que não tem isso. Você tem que respeitar, eu sou A e eu sou B. Então tudo bem, eu acredito nisso, você acredita nisso, vamos se respeitar e acabou. Agora, era uma disputa, era um ódio de ambos. Não tô nem Sim, falando sim, aqui querendo sim. dizer esquerda ou direita, mas era de Nós, ambos. nós chegamos a, enfim, a ver casos de homicídio, Sim. né? Teve um fato em 2022, eu trabalhava aqui na campanha do Elvis César para governador. Trabalhei na campanha. E aí o centro comercial sempre tinha algum político lá, toda vez. Aí tinha o cara que era da Jovem Pan, Adrianes, é um jornalista. Me fugiu o nome dele. Ele foi candidato pelo PTB na época. Hum, E quando ele era da Jovem Pan, ele falava assim que ele era contra o fundo eleitoral. uhum, Sou contra o fundo eleitoral, que é uma opinião assim de cada um. Eu acho que precisa ter o equilíbrio. Para quem não tem condição, deveria ter um fundo. Para uhum. quem tem condição, não deveria ter o fundo eleitoral. Mas enfim, isso é uma outra discussão. E aí, eu sempre fui muito de pesquisar candidatos por candidatos, olhar prestação de contas, tal, tal, tal. E eu vi que ele recebeu R$ 80 mil do fundo eleitoral e ele era contra. Eu encontrei ele no centro comercial, cara, coincidiu da mesma semana eu ter visto isso. Eu falei, acho que é Adrianes. O nome dele, Adrianes, tudo bem? Tal, tal, tal. Tudo bem, vou tirar uma foto. Eu falei, não, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Aí ele, qual? Eu falei, cara, você não era contra o fundo eleitoral e você recebe R$ 70 mil, cara? Aí ele, você é petista. Eu falei, não, não sou petista. É, Porque ele tava do lado do Bolsonaro. Eu falei, não, eu não sou petista, não tem a ver com PT, tem a ver com você. não, é Com o que isso. você acredita, com o que você pregava. Questionou, virou Brigava, petista. falava, porque os caras. Porque assim, não é só a direita que recebe fundo eleitoral. É a esquerda, é a direita, é o centro, é o extremo, todos recebem. Então, assim, a questão da pessoa, se a pessoa é a favor, tudo bem. Agora a pessoa sempre Declarar que é na Jovem contra. Pan, na rádio, falava que quem recebe é isso, é aquilo, e o cara recebe 70 mil E você não acha reais. que é fazer o povo um pouco de bobo? É, Porque parece que as pessoas não vão ver, as é. pessoas, né? Eu falo aqui, mas ninguém vai lá pesquisar. Não parece que tá fazendo. Muito isso. Não ganhou para deputado. Ainda bem. Porque é um cara que se não sabe Não tem debater. palavra, E não sabe debater, poxa. discutir. A É, minha questão tem é se ele essa falasse, também. ó, eu falei isso, assuma. Isso, eu Faça a meia falei, mas culpa. não dei de ideia Mudei que de você. ideia, eu preciso, eu É, tô saí da Jovem Pan, tal, tal, tal. pois Então é é. muito essa questão de você. Essa briga é desnecessária de. Sim, sim, sim. Eu tô sofrendo um pouco com isso, Jefferson, porque, assim, pa- tem pessoas que falam pra mim que parece que essa polarização acabou. E eu não acho que a polarização acabou. Uhum, Eu, por exemplo, tô nas ruas falando com as pessoas, e quando eu falo alguma coisa, assim, sobre a atual gestão, mas isso da atual gestão não me agrada. Ah, você é petista, né? Você tá sendo paga pelo Lula. E não sei, eu fico assim, não tô. eu Quem tenho uma me dera ser paga opinião. pelo Lula, tá? Pra defender o que eu tô Aham, defendendo. Mas tô defendendo de graça, porque eu defendo mesmo, porque eu acredito nisso. E é muito louco, né? Porque você não pode ter uma opinião diferente, às vezes, da pessoa que você é, automaticamente virou comunista, petista, lulista, enfim. Mas é triste, mas a gente tá aí na luta. show de bola. Tainá, antes da gente encerrar, nós estamos indo para os momentos finais. Eu queria que você falasse sobre o seu nome, Tainá Winnie. Como que foi essa história aí do seu Ai, o meu nome? nome. Olha, eu adoro meu nome. Tá? Não, não, não. Modéstia à parte. Eu sou modesta, pessoal. Mas eu gosto muito do meu nome. O meu nome é Tainá Winnie. Minha mãe, ela era muito fã. Ela gosta muito ainda. Mas quando eu nasci, ela estava lendo a biografia da Winnie Mandela. E ela gostou muito do nome Winnie.
e disse: quando eu tiver uma filha, vai ser Winnie. Mas o meu pai não era muito familiarizado com esse nome, achou esquisito. No Brasil, de fato, não é muito comum. E ele ficou: não, Winnie não, ela vai sofrer bullying, né? Não, não. Vamos colocar um de segundo nome, então, nome composto. Vamos escolher um para colocar na frente. E eu nasci na época do filme A Tainá Indígena. Né? Então eu sou descendente de indígena. Minha mãe e meu pai gostou. Minha avó é indígena, tudo mais, nome brasileiro, vamos colocar Tainá. E ficou Tainá Winnie. Porém, se vocês repararem, o meu nome, ele tá escrito errado. Porque meu pai também não fazia aula de inglês. E ele não sabia que comendo umas letrinhas ali desse nome próprio, a pronúncia Ficaria mudaria e também a palavra, né, tem um outro significado. Então, meu nome é Winnie, W-I-N-E. E era para ser escrito W-I-N-N-I-E, Winnie. Mas ele escreveu W-I-N-E e em inglês se lê wine, que significa vinho. Por sorte, Gosta. completei a maioridade, provei vinho, gostei muito de vinho. E, enfim, eu continuo gostando do meu nome. Mas muitas pessoas pronunciam Tainá Wine, ou então acham que é um sobrenome diferente, um sobrenome, enfim, estrangeiro. Mas não, é um segundo nome, é um segundo nome estrangeiro, né? A Winnie Mandela, ela é sul-africana, mas é um nome muito comum nos Estados Unidos, na Inglaterra também, um nome inglês. E, enfim, eu gosto muito do nome, Tainá Winnie. Não ligo de me chamarem de Winnie. Gosto, tem professores meus que às vezes tem duas Tainás na sala de aula, então me chamam de Winnie, senhorita Winnie, gosto muito. E aí essa é a história, Que legal, curiosa. top. Tainá, nossas considerações finais, eu quero já agradecer pela sua presença aqui nesse bate-papo, para as pessoas também tiveram o privilégio de conhecer um pouquinho mais quem é a Tainá. Então, esse momento aqui eu vou deixar para você deixar suas considerações finais para as pessoas que têm nos acompanhado e também divulgar suas redes sociais para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais sobre a Tainá, o dia a dia e as suas bandeiras aí. Tá certo. Olha, muito obrigada, Jefferson, pela oportunidade. Eu tô um pouco nervosa, tá, gente? Tô fingindo costume aqui, mas assim, tô nervosa de falar com tantas pessoas no seu programa. Mas eu quero agradecer a oportunidade de poder me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do que eu defendo, da minha atuação, um pouco da minha história. Eu convido vocês a me conhecerem melhor, a seguirem as minhas redes sociais. Eu sou um pouco mais ativa no Instagram, então é @tainá.winnie. TAYNA.WINE. É um pouquinho complicado, mas vocês vão achar lá, tá certo? Não é um nome muito comum, então vai ter provavelmente eu e poucas outras, mas sigam as minhas redes sociais, acompanhem as minhas ideias. Eu estou à disposição de ser porta-voz do povo de Carapicuíba, da juventude de Carapicuíba, para nós apontarmos quais são as demandas, os gargalos que a gente precisa avançar. Esse ano que é um ano de eleição, é um ano que a nossa cidade ela precisa transformar o cenário político, né? E eu estou também me colocando à disposição de ser uma renovação política dentro da cidade de Carapicuíba, porque, infelizmente, nós estamos com agentes assim que já estão há muito tempo atuando dentro da cidade e que deixam, de uma certa forma, a desejar. Não vou aqui dizer sobre um ou outro, mas é um pouco lamentável, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas que eu converso, a gente ter, por exemplo, vereadores que estão há mais de 20 anos na mesma cadeira, né? Então, pessoas que a gente procura dentro da cidade há décadas, né? Que são as nossas referências políticas dentro da cidade. Eu estou querendo ser uma dessas agentes que traz uma renovação política dentro da cidade, assim como o Jefferson também é uma figura que está trazendo essa renovação política em Carapicuíba. Eu convido vocês a conhecerem meu trabalho e se somarem nas ideias. Show de bola. Mais uma vez, agradecer pela sua presença, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado aqui. Fique ligado mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Toda semana, terça e quinta-feira, a partir das 19 horas, nós temos um conteúdo novo para vocês. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!